Olha o Olá, Fábio. Olá, Fábio, boa noite. Olá, boa noite. Bem-vindo. Agora bem? consegui. Muito bem. Ótimo. Fábio, estávamos aqui, como diz no bom brasileiro, né? Estávamos no embromation até a hora de você chegar. O Jorge já colocou algumas perguntas aqui que é interessante. No ponto de vista de todos que já fizeram o curso da apometria cá em maio, né? Como é que coloca isso no dia a dia, né? Como é que se aplica, ou o que está se aplicando o curso. A Paula já deu aqui. Né? O Jorge acrescentou mais uma questão de experiência Sim. dessa pergunta de outras já Eu muito gostaria- conhecidas. Né? Eu gostava de lhe dizer, Isso. Jorge, para mim não há uma diferença muito grande, são outras ferramentas. E eu acho que poderia até o Jorge poderia citar umas, né, qual a diferença dessa ferramenta com outras já mais conhecidas, citar uma outra ferramenta para a gente iniciar aqui. Enquanto isso, Está organizado. hoje é assim, Então, hoje que eu venho misturar esta coisa. culpa nossa. Culpa minha, claro. Isso é culpa nossa. Desculpa, Fábio, Fábio. mais uma Desculpa lá, vez, Fábio. malta, sejam bem-vindos a todos. Fábio, também seja bem-vindo. Na semana passada, nós realizamos uma live, né, sobre o início, né, do teu trabalho aqui com a Casa do Amparo, para falar sobre a apometria. Você disse, e muito bem, por que sim, por que não, né, da apometria. Hoje nós temos um outro tema da apometria, dentro da apometria também, que é aliar-se na transição planetária, né, na importância da A importância da apometria apometria na transição planetária. Nesse sentido, eu acho que agora podemos passar a palavra para o Fábio, que a maioria das pessoas já nos conhece, sabe o que é a Casa do Amparo. Quem tiver alguma dúvida, alguma dificuldade em conhecer a Casa do Amparo, não conhece ainda a Casa do Amparo, dizer assim umas coisitas. deixa, espera só um bocadinho. Daí basta dizer casadoamparo.pt e lá vai ter todo o conhecimento que nós fazemos cá em Portugal. Agora passo a palavra para a Paula, para ela aqui conduzir. Eu queria dar aqui um bocadinho mais de organização a esta live, que é assim, portanto, esta é a segunda live com o Fábio Nasa. O Fábio Nasa está num projeto com a Casa do Amparo que tem a ver com um curso que se vai realizar nos dois primeiros fins de semana de outubro, em Lisboa. Dá continuidade a um programa que o Mar e a Casa do Amparo têm criado sobre apometria, que já existiu, como falámos há pouco, um curso em maio com a Seumana, com vários elementos da Seumana. Neste momento vai haver outro momento de apometria com o Fábio Nasa. O Fábio Nasa vem a Portugal ministrar o curso de apometria, mas não vem só a Portugal, vem a outros países da Europa. Portanto, eu depois gostaria que falasse um pouco também sobre isso, mas primeiro que tudo gostaria de dizer qualquer coisa sobre ele. O Fábio Nasa é apómetro, é hipnoterapeuta, é formador, é palestrante, é escritor e vem ministrar uma série de cursos na Europa sobre a apometria. O tema desta live hoje é a importância da apometria na transição planetária. Parece-me um tema bastante importante e interessante, porque irá abordar também a questão da transição planetária. O que é a transição planetária? Uma das coisas que eu também gostaria de perguntar, porque é um tema que cria algumas especulações e algumas dúvidas nas pessoas. Fala-se muito em transição planetária, mas no fundo, as pessoas não sabem bem o que é isso. Boa noite, Fábio. Gostava que falasse, primeiro que tudo, um pouco sobre si, embora já o tenha feito na outra live, e gostava que falasse um pouco sobre a apometria e a transição planetária. O que é isso da transição planetária e qual é a importância da apometria realmente em relação a esta transição? Uma coisa que acontece agora ou se vem desde que o planeta Terra é planeta, não é? Portanto, se essa transição não acontece ao longo dos tempos, e porquê que se fala tanto nisso agora e qual é a importância da apometria nesta transição planetária? Muito bem. Então, primeiramente, agradeço aí a paciência. Eu estava enroscado aqui para enviar a solicitação. Enfim, estamos aqui e vamos ao que interessa. Eu estou agora no Rio de Janeiro, mas eu sou
de São Paulo. Eu vim do eixo católico, transicionei do eixo católico para o espiritismo, para a vertente espírita de base Kardec, onde eu transitei por 7 anos dentro do viés espírita, isso há mais de 20 anos atrás. E aí, no final da minha caminhada, desses 7 anos dentro do segmento espírita, eu tomo contato com a apometria. A apometria, num primeiro instante, não só de minha parte, mas pessoas à volta, era uma ferramenta ainda não muito disseminada. Ela nasceu em 1965 através de Dr. José Lacerda, que é o fundamentador da apometria, e aí nós temos outros precursores que trabalham já e disseminam a ferramenta, mas por volta do ano de 2010, isso começa a tomar um vulto maior. Nós estamos em 2024, caminhando para 2025. Para a gente falar um pouco sobre a apometria, primeiro vamos entender que a apometria não é uma religião, não é uma filosofia. A apometria é uma ferramenta, assim como o reiki, assim como o magnetismo, assim como a cromoterapia, é uma ferramenta que ela pode ser utilizada dentro de viés terapêutico, em consultório individual, ou em grupos que trabalham com a mediunidade e a metafísica. Como mediunidade e metafísica, ela é muito expressiva dentro do segmento espírita e umbandista, a apometria disseminou mais dentro desse segmento. Mas, na atualidade, hoje, por experiência, eu trabalho com apometria hoje, pelo menos há 20 anos, entre estudo, aplicação manutenção mantém um grupo, universalista aqui em São Paulo, na verdade no ABC Paulista. A apometria hoje ela já abarca um campo um campo maior. Tem uma aceitação melhor nos meios. Ainda que algumas pessoas têm medo da ferramenta, acreditam que é perigoso, mas eu digo que com estudo nada se torna perigoso. Se você aprende a manipular e trabalhar dentro das regras, né, nós temos 14 leis impressas aí que o Dr. Lacerda trouxe que determinam a base de trabalho apométrico. Vamos voltar um pouquinho para falar de transição planetária, do papel da apometria na atualidade. Vamos falar um pouquinho de 3 fases que eu já citei na live anterior, que me parece que houve aí um problema técnico, ela não ficou salva. Então eu vou recapitular. Não fico... Nós tivemos 3 fases de 70 anos, que nós estamos na terceira. A primeira fase, se nós levarmos em consideração que o espiritismo ele tem aproximadamente 150 anos. Eu vou arredondar algumas datas para ficar mais fácil para a gente poder mensurar. Então, vamos voltar 150 anos para trás, 150, 160. Espiritismo e Umbanda. Umbanda, aqui no Brasil, cerca de 110, 120, 115 anos. Se a gente dilatar a linha do tempo, a gente pode dizer que as duas religiões elas nasceram muito próximas. Nasceram praticamente que juntas, tá? 120 anos, 110 para 150, a distância é muito curta. Então a gente leva em consideração que a primeira fase do espiritismo e a primeira fase da Umbanda foi uma fase de fundamentação. Se pegar nas histórias da apresentação do espiritismo, eram as histórias das mesas girantes, os fenômenos fisiológicos, físicos, as irmãs Fox com combustão espontânea, o próprio Pentateuco, ele foi escrito lá, codificando os toque lá, através de Kardec e seus estudiosos. Na Umbanda foi muito parecido, porque a Umbanda primeira manifestada, principalmente aqui no Brasil, era uma Umbanda muito visceral. Os médiuns antigos narram que as entidades incorporavam e comiam caco de vidro, andavam sobre brasa, queimavam pólvora na mão, porque era o período do ver para crer. Foi um período de fundamentação de 70 anos. Passados esses 70 anos, nós tivemos um período de disseminação da espiritualidade, que foi o período no espiritismo, com Chico Xavier, que foi um grande disseminador do espiritismo, e nós podemos trazer aí
o Rubens Saraceni, que trouxe aí por volta de 50 e poucos livros, 60 livros em vida, alguns livros pós-vida, e deu uma organizada na chamada Umbanda Sagrada, que não é a Umbanda única, assim como o Espiritismo tem as suas variantes, tem Espiritismo manifestado aqui no Brasil pelo Terceiro Setor, tem Federação, tem Aliança Espírita Evangélica e outras bandeiras. A Umbanda também tem diversas bandeiras, falando aqui de Brasil. Muito bem. Nós rodamos mais 70 anos, que contabiliza, então, 170 anos de fundamentação, 70 anos de subida das paredes, fazendo uma analogia de uma casa. Nós estamos na terceira fase das 3 fases programadas pela alta espiritualidade, que é a fase da expansão consciencial. Então, primeiro criou-se um alicerce, segundo subiu-se as paredes, e agora a gente diz que a casa está sendo colocada, o primeiro telhado, a primeira laje. A fase de expansão consciencial, que é a fase que nós estamos agora, ela cruza a linha do tempo com aproximadamente 20 anos para trás do projeto Apometria. A Apometria, inicialmente, que ela pega o final da segunda fase, ela tem como função a higienização do astral inferior. Os médiuns desdobravam, adentravam no baixo astral e faziam recolhimento de bolsões e mais bolsões, né, de um volume grande de espíritos que formavam aí os vales chamados vales dos suicidas, vales do sexo e vales, né, a aglomeração de espíritos ligados a essas estruturas de poder. Então, a primeira leva de apômetras eram apômetras que eram grandes fascinadores. Eles tinham a habilidade do desdobramento, de trabalhar no baixo astral, trazer um volume grande de espíritos para recolhimento. Nesse ponto, a apometria ela é mais eficiente que um processo de desobsessão convencional no espiritismo e um processo de puxada, chamado na Umbanda, porque a puxada na Umbanda, você tem 2, 3 médiuns e você traz 1, 2, 3, 4, 5 espíritos. E um médium não aguenta ficar puxando um volume muito grande de espíritos. Na desobsessão convencional, a gente tem um tempo também curto. Então você consegue recolher 1, 2, 3, 4, 10 espíritos. Na apometria, consegue-se trazer um volume grande, né, de espíritos num atendimento único. Então, conseguia-se fazer recolhimento de 50, 100, 200, 300 espíritos num atendimento. Então, a primeira etapa, que pega o final da segunda etapa de implementação espiritual, ela é a fase de higienização do astral. Higienização e reurbanização. Por quê? Na reurbanização, o que nós fazíamos de uma forma muito expressiva com a apometria? Nós adentrávamos numa região do astral inferior e nós fazíamos um recolhimento lá de 50, 60, 70, 80, 100, 200, 300 espíritos. E normalmente essa estrutura tinha um comando, tinha um poder, tinha um dono, tinha um gerente daquele sistema. Nós recolhíamos o topo da cadeia de comando e nós tínhamos que reurbanizar a estrutura. Imagine um bairro que ele é tomado de uma situação de crime, você recolhe, prende os criminosos, redireciona para uma reeducação esses criminosos e você precisa reurbanizar o espaço. Então, os primeiros 20 anos da apometria, ela foi muito intensa nesse processo de reurbanização, de reorganização do astral inferior. Nós estamos agora já partindo de 1965 para 2025, são 65, 75, 85, 95, 2005, 15, quase 60 anos já. 50 a 60 anos de apometria lançada aí para o plano físico. Na atualidade, a gente pode contabilizar de 10 anos para cá, e intensificou-se isso nos 5 últimos anos, principalmente pós aquela situação social
que trancou todo mundo. Eu não sei se a gente pode falar aqui, porque se a gente fala lá da doença, as redes sociais caem, então eu vou deixar aqui subentendido. Nós tivemos uma situação pandêmica aqui que trancou todo mundo em casa. A partir desta fase, nós temos uma etapa intensificada da expansão consciencial da humanidade. Isso já vinha acontecendo a conta-gotas, as pessoas vinham sendo preparadas, né, para entender sobre espiritualidade, para romper com uma série de paradigmas, mas a apometria, ela vem agora nesse momento sendo uma ferramenta onde um médium que trabalha com apometria, primeiro, ele trabalha de forma extremamente consciente. Ele se projeta para fora do corpo e ele consegue perceber o plano extrafísico, chamado de plano espiritual, com total lucidez. O que não acontecia antigamente, que a maioria dos médiums eram médiums semiconscientes ou médiums inconscientes. Então, nós temos, na atualidade, um volume muito grande de médiums conscientes do processo. A espiritualidade entrega um recurso e diz assim, você decide o que você vai fazer com isso. Eu vou dar um exemplo prático. Estava eu num atendimento apométrico e nesse atendimento eu estava trabalhando com o Guardião Meia-Noite, que é um guardião que vai estar presente comigo aí nas vivências em Portugal, Espanha e Europa em geral. E numa determinada etapa do trabalho apométrico, eu estava desdobrado e nós autuamos, nós prendemos uma entidade que era uma liderança das sombras. E diante dessas lideranças, tinham alguns auxiliares dessa liderança que estavam no local, que nós recolhemos também como se fossem escravos desse senhor das sombras. O guardião vira para mim e diz o seguinte, você decide qual vai ser o destino de cada um, o destino da liderança e o destino dos seus asseclas, né, dos seus escravos. E aí, eu pedi a ele uma outorga, uma solicitação para que ele encaminhasse essa inteligência das sombras, mas ele deixou na minha decisão. Eu poderia usar recursos de ovoidização, recursos de expatriação, eu tinha pelo menos umas cinco alternativas de decisão com esse espírito, e de decisão com os espíritos que estavam ligados a ele. E o Guardião Meia-Noite vira para mim no trabalho e disse, você vai decidir qual vai ser o caminho. Alguns talvez perguntem, por que um guardião, um guia, um Exu fez isso? Porque ele estava treinando Fábio Nasa no poder de decisão e na aplicabilidade da ferramenta que tem em mãos. Isso se chama responsabilidade. Antigamente o médium ficava passivo e quem executava a situação era o espírito. Hoje, o apômetra, um médium da atualidade, ele trabalha com pelo menos 50% de poder de decisão. Então, nesta etapa, a gente pode dizer que a apometria, ela cumpre uma função bastante interessante, que é desenvolver o médium. Nós falamos na live anterior, nesse processo de desenvolvimento mediúnico também, de desenvolver o médium numa outra instância. Dar para ele poder de decisão e responsabilidade sobre a decisão que ele toma. Isso faz com que o médium apômetra se torne uma pessoa mais madura. Ele não fique apenas dependendo de um espírito para decidir o que faz ou o que não faz. E ele passa a trabalhar em parceria com esse espírito, ou com seus guias, com seus mentores, com seus tutores. Isso é extremamente interessante quando a gente olha sobre o prisma educacional, porque o médium passa a desenvolver-se mais e assumir mais as suas responsabilidades. Qual é a relação que isso concreta com a planetária? O que é, no fundo, a transição planetária e o que é que esta ação tem a ver com isso? Tá. Transição planetária, eu vou traduzir isso de uma forma mais simples. É um processo, o nosso planeta, ele está passando por uma mudança física e energética, ou física e espiritual,
como se ele estivesse recebendo uma graduação maior. Nós vamos sair do estágio primário para o estágio de graduação superior, fazendo uma analogia ao nosso ensino escolar. Nós estamos saindo de um estágio planetário primário, onde nós éramos alunos primários, e nós estamos recebendo a graduação para nos tornarmos diplomados, tá? Dentro dessa analogia que eu estou fazendo, a transição planetária é o processo de saída desse estágio de imaturidade, de irresponsabilidade, para um estágio de responsabilidade. Só que aí tem que haver uma seleção. Quem está preparado para esse grau de maturidade? Quem está preparado para ir para a nova escola planetária, chamado Planeta Terra, com essa graduação mais elevada? Esse processo, ele ocorre justamente através de ferramentas mais modernas, como a apometria e tantas outras. A apometria não é a ferramenta única que tem ajudado na expansão, né, da consciência do indivíduo. Então, a transição planetária é justamente a saída do estágio primário do nosso planeta para um estágio mais avançado, de maturidade. Maturidade humana. Maturidade moral, maturidade espiritual, maturidade magística, maturidade energética, maturidade mediúnica. Transição planetária, o momento em que nós estamos a viver, a nível da astronomia, coincide também com um ano, com um ano galáctico, não é? Uma coisa. É sabido, para quem estuda um pouco, tanto de astronomia quanto astrologia, tá? A astrologia, ela foi um pouco banalizada. As pessoas acham que a astrologia é aquelas tirinhas de jornal com previsões de relacionamento. A astrologia é uma ciência muito rica e muito séria. Eu não tenho conhecimento aprofundado de astrologia, mas eu respeito muito uma astrologia, um mapa astral, porque ela mostra uma ciência muito profunda. Sobre a ótica da astrologia, da astronomia, o nosso sistema solar, ele adentra numa faixa chamada cinturão de fótons, que ocorre a cada 36 mil anos. O nosso sistema solar, que também gira em torno do nosso, de outros sistemas, e de tempos em tempos o sistema solar ele adentra nesse período com um feixe de energias advindo de estrelas do centro do universo. Isso faz com que a frequência do planeta se eleve naturalmente. É muito interessante que isso reflete no sono das pessoas, reflete no estado emocional das pessoas. As pessoas estão mais aceleradas. Nós temos uma frequência chamada frequência de Schumann no nosso planeta, que ela está mais acelerada justamente pelo bombardeio desse fluxo de energia. Então, astronomicamente e astrologicamente, podemos dizer que o sistema solar, inclusive o planeta Terra, ele está sobre essa faixa energética que facilita o processo de expansão consciencial, de despertar da consciência do ser humano e de utilização de ferramentas como a apometria e tantas outras. Fábio, de novo, tudo bem para todos, né? Lá eu estou cá, achei interessante os pontos de vista, as situações, os pontos que você tem colocado aqui, né, até agora, e principalmente quando nós falamos de transição planetária, a gente vê muito aí nas redes sociais, livros, e enfim. Nós temos desde Divaldo Pereira Franco, nós temos o Samuel Gomes, que é um dos médicos também de Minas Gerais, falando sobre a transição planetária. Nós temos um livro também que foi escrito em 1988, se não me engano, e ontem eu até estava preparando um outro tema aqui,
e calhou desse livro que chama Vibração Emocional, não, Medicina Vibracional, falando também do sistema de um ponto de vista muito interessante. Nós sabemos que um espírito desde 1950, né, o próprio Ramatiz, foi um dos que mais falava sobre a questão da transição planetária, pegando desde a era de Jesus até o momento atual, ou até o momento atual, que vai ser sempre atual no futuro, né, que o Ramatiz vem colocando. E ele coloca desde o passado, o presente e o futuro, e muitos de nós preocupados com o presente, preocupado com o futuro, sem se preocupar com a mudança de comportamento, com a mudança consciencial do presente. E toda vez que nós queremos viajar no futuro, nesse modismo da transição planetária, o próprio Ramatiz fala assim, ok, para vocês chegarem até aqui nessa consciência evolutiva, nessa consciência espiritual, vamos pegar para um caminho base, um livro natural, na história da humanidade, passou aí pela Terra Jesus, ensinando uma coisa muito básica, né, que é essa relação que nós temos que ter com o outro, olhando o outro por fora e colocando ele como um espelho, naturalmente vamos olhar um reflexo de nós próprios, né? Então, esse processo da consciência que vai, no fundo, aqui resumir em termos das nossas emoções, né? No fundo, para a gente mudar a nossa consciência ou entrar contribuir com a transição planetária como um todo, contribuir primeiro para essa mudança íntima, que é interessante também. Agora, você me falou também um outro número que chama a atenção, dos 36 mil anos, né, que acontece nesse movimento galáctico, nesse movimento cósmico. Isso me faz me lembrar, brincando com alguns agora, sobre, acho que muita gente já ouviu falar do Jedi, né, aquele personagem lá do Star Wars, né, com aquelas coisas todas. Mas aquilo ali também tem uma série de um certo fundamento, não no contexto olidiano, né, ou seja, no contexto de filme, mas por trás disso, quando nós falamos nesses guerreiros da luz, nesses guerreiros cósmicos, nesses guerreiros universais, esses 36 mil anos aqui fez me lembrar agora que, por exemplo, há mais de 13 mil anos atrás, entre 10 mil a 14 mil anos atrás, a Terra também já começou a passar por um processo de transformação, que já se falava de transição planetária desde a Lemúria, desde a Atlântida, já se falava de transição, que é o tempo atual, aliás, é o princípio embrionário do tempo atual que nós estamos a viver. Uhum. Então, essa transformação acontece de tempos em tempos. 12.000 em 12.000, mais ou menos. Isso, desde até mesmo de... A última foi portanto, esta era a passagem para a Era do Aquário, e há 12 mil anos foi na Era de Leão. Então, isso passa de diferença de 1.000, 2, depende da época estacionária, né, de cada era. Então, me fez lembrar aqui que, por exemplo, no cinturão eu até apontei aqui quando você estava a falar aqui, né, no sistema de Osirianos, né, vamos colocar mais especificamente disso, no sistema tem lá o cinturão de Orion, e nesse sistema, né, de Orion é onde está havendo toda a sincronização, o movimento cósmico, a coordenação com a Terra e com os outros planetas de outro sistema a nível cósmico. Exatamente nesse período, quase 13 mil, quase 14 mil anos depois desse primeiro eixo a ser verticalizado, né? O próprio Ramatiz coloca da verticalização do planeta Terra, né, que tem acontecido, e se iniciou lá aos 14 mil anos mais ou menos atrás, ou seja, ser já desperto pela Lemúria e os da Atlântica também. Então, para não me perder aqui achei interessante essa data que você falou, dos 36 mil anos que acontece, né? Ou seja, para estar numa visão cósmica, então vamos para uma visão microcósmica, por exemplo, dividindo esses dois números, né, de 13 e 13, e depois podemos colocar até mais alguns outros números para chegar a essa quantidade, mostra que, de tempos em tempo, o universo, né, vem seres de todos os planetas, de todos os sistemas, exatamente para contribuir com as células vivas, né, com as células humanas ou células extra, como nós queremos dizer, para despertar essa consciência. Então, exatamente nesse período que está a ocorrer agora com esse eixo, que esse movimento estelar que está a acontecer entre a Terra e o sistema de Orion, que é exatamente para dar esse puxão, né, para cima de consciência dos humanos, para poder falar assim, olha, o planeta Terra não é esse brinco que vocês andam por aí na orelha como enfeite, né? Vocês também fazem parte dele,
Vocês também são células desse planeta, que faz com que vocês precisam de perceber que estão além a cada ação vossa, mínima que seja, repercute para além do planeta, para além do sistema solar, para além desse sistema galáctico que nós entendemos. Então, esses guerreiros, né, em uma reunião mediúnica, o Peter Drucker, que é um dos pastores para nós, falou esses seres da luz, ele chama exatamente guerreiros da luz, não da questão no cunho religioso, mas essa luz que dá um insight no nosso processo de consciência, e quando nós temos esse insight, tudo irradia através, primeiro, da ideia, da motivação, e depois da concretização e materialização das nossas ações, no sentido de evoluir. Então, que achei muito interessante você falar sobre essa questão aqui, que me fez lembrar desse alinhamento que está acontecendo exatamente. Se nós vamos perceber a nível, por exemplo, agora no Brasil, dá para ver um rastro de um cometa que está a passar por aí, e todos esses movimentos astrológicos, de astro mesmo, faz parte dessa limpeza, não a limpeza de expurgação, mas a limpeza de, olha, acordem, já está na hora de sair desses vícios que nós estamos aqui, desde que o planeta foi criado como uma casinha para nós habitarmos, né? Já está na hora de nós despertarmos desse vício, que é o vício centrado no ego, não leva a lugar nenhum. E é interessante falar dessa questão, e a apometria vem nesse processo de consciência exatamente nisso. Não tem a ver com recuperar o tempo perdido, mas sim otimizar o tempo que nós estamos a viver agora para poder contribuir mais uns com os outros, não é? Não sei se você quer falar um bocadinho sobre isso, que acho que eu não vou falar mais sobre essa questão de Órions, que isso, há muitos para falar por aí. Não, e Alcione e o ano, pronto, é mesmo um tema que não mexe com muita coisa e é difícil de nós conseguirmos dizer coisas claras. Portanto, começar a... Sim, acaba, perde, né? Se a gente falar... Vamos deixar o Fábio falar mais um bocadinho. Para juntar aqui as pecinhas do quebra-cabeça, é muito interessante. Para quem tiver ouvidos de ouvir e olhos de ver, nós não ensaiamos essa live aqui, mas nós estamos falando de uma série de assuntos aleatórios, mas vamos parar para pensar. Na live anterior, fizemos uma pequena introdução sobre o que era apometria. Hoje nós avançamos um pouquinho mais e, de repente, estamos falando de estelares, de outros planetas e uma série de questões que daria para a gente ficar aqui horas e horas e horas, né, filosofando sobre. Expansão consciencial é isso. Pessoas que podem se sentar à mesa para conversar sobre a possibilidade de vida fora do planeta, sobre a possibilidade de intercâmbio entre planetas, sobre a possibilidade de ferramentas que auxiliem esse processo. A apometria é uma delas e tantas outras. Então, nós estamos no caminho correto, começando a enxergar que nós não somos os únicos seres que habitam esse sistema solar, que habita esse universo e assim por diante. Vem muita coisa, o que eu posso adiantar é que o volume de informação está sendo muito rápido, muito rápido, muito rápido. E hoje concilia-se muito a informação recebida com a prática. Porque até alguns anos atrás nós recebemos, né, Chico psicografou mais de 150 livros, e aí vieram seus precursores. E houve um movimento prático, mas um movimento prático ainda a conta-gotas, sem desmerecer as casas, né, o trabalho que muitas autoridades do segmento espírita e do segmento umbandista fizeram. Mas hoje, as ferramentas como a apometria e outras que vêm, mas falando aqui de apometria, elas fazem com que o médium, muito rápido, em 6 meses, ele já esteja ativo e conciliando teoria e prática, teoria e prática, teoria e prática, e ele desenvolve-se muito mais rápido. Essa é uma das vantagens da ferramenta apométrica e é uma das vantagens que eu acredito, sem demagogia nenhuma, que o trabalho que está sendo feito aí em Portugal, Europa, que o trabalho que nós fazemos aqui, embora a gente não se conheça pessoalmente, nós estamos alinhados com o propósito que é de entregar ferramentas ao médium, entregar ferramentas às pessoas, seja ela terapeuta, seja ela um colaborador de uma instituição,
para que ela possa desenvolver-se, auxiliar a humanidade, mas desenvolver-se. Ótimo. Paula, quer ainda acrescentar mais uma sobre esse assunto, ou fazer uma questão sobre Edmar, o eu Fábio? acho que nós poderíamos era criar um ciclo de lives sobre este assunto, mas um bocadinho mais organizado, não é? Não se Que é preocupe. como o Fábio está a dizer, isto é um mundo que nunca mais acaba, não é? E criarmos, se calhar, até para ajudar as pessoas a perceberem que não é assim um papão tão grande, mas sermos nós a escolher um pouco, escolher quer dizer, não é escolher, a organizar um pouco alguns conhecimentos de onde depois possa partir para outros. Isto é uma sugestão que eu estou a fazer neste momento. Se calhar começar por mais simples, termos uma... Porque o Fábio esteve a falar de coisas que são importantes, inclusive a limpeza pronto, do subterrâneo, como é que ele utilizou? Portanto, a limpeza do da parte do astral baixo do planeta. Exatamente. Isso tem a ver com a própria transição, mas tudo isso, e são muitas coisas que o Fábio esteve a falar que se calhar quem não tenha um número X de conhecimentos anteriores não vai entender, não é? Portanto, a minha proposta era criarmos, independentemente dos cursos, um conjunto de live onde pudéssemos ir abordando os temas com mais clareza e maior simplicidade. Portanto, isto é fora. É isso. Desde já fica convidado para poder estar sim, junto conosco nesses temas, o Fábio, temas. o Adair, o Juliano, a equipe lá do Brasil, lá de Goiânia, porque a ideia é exatamente isso. Como esse ano nós começamos, aliás, esse ano não, foi ano passado começamos com o trabalho desde Horácio Frazão, o ano passado, 2022, quer dizer, e agora, a nossa ideia é exatamente essa, é trazer, né, esses conhecimentos de todo lado, vem exatamente para contribuir com essa questão do conhecimento, porque a gente sabe que é o conhecimento que ajuda a nos expandir a nossa consciência e libertar das nossas próprias ignorâncias, não é? Porque essa aqui, e a apometria vem no momento certo, estou a dizer aqui para Portugal, a apometria já veio aqui com outras pessoas, as pessoas do Porto já fizeram, já foram ao Brasil fazer o curso e veio praticar cá, mas a nossa ideia agora, a nossa proposta com todos os apômetros é juntar-se e trabalhar por essa causa aqui de, ok, vamos contribuir através da ferramenta mediúnica para esse processo da mediunidade, porque com certeza esse trabalho, e sabemos que a apometria, né, é um trabalho metódico, é um trabalho que tem pauta, que tem orientação e vai dando resposta também nos assuntos, né, os assuntos emocionais, nas dores psicológicas, nas dores espirituais que cada um traz, e a apometria traz essa resposta. E agora eu vou fazer aqui um parênteses, né, que o Jorge colocou agora há pouco, né, da diferença das ferramentas. Eu não diria diferença, mas a apometria é mais um método, né, mais com uma abordagem mais alargada, né, permite falar do corpo físico, permite falar do corpo psicológico, permite falar do corpo emocional e principalmente falar do corpo espiritual. Então, quando se trabalha no foco desse tratamento, aí eu diria que a apometria tem essa complexidade e essa facilidade, né, digamos assim, para a pessoa falar assim, ok, então agora eu tenho essa ferramenta que posso trabalhar o meu interior, o meu íntimo e também com aqueles que necessitam, né? Devolvo um bocadinho a palavra para o Fábio, que já viu que deixar também, eu aqui tento monopolizar a conversa toda. Olha, o que eu posso dizer por experiência, tá? Que eu tenho, embora a apometria seja uma ferramenta muito ampla, ela é muito fácil de ser implementada. Claro que exige que aquele que deseja estudar apometria faça o mínimo esforço de estudar um pouco, tá? Mas a metodologia, até por experiência que eu tenho hoje, como um instrutor, é de transformar o complexo no simples para que ele seja aplicável, tá? Porque não adianta eu ir até Portugal, ir até Espanha, ou ir para onde for, e trazer uma linguagem muito rebuscada que as pessoas não consigam absorver isso e aplicar isso. Então, a ideia daí é trazer uma linguagem acessível, tá? Para que vocês, por si só, claro, apoiado por todo esse grupo de pessoas envolvidas, possam levar a ferramenta adiante, para que sejam multiplicadores.
multiplicadores também. Então, esse é um dos principais objetivos da minha ida até aí, e uma semente que está sendo lançada para que nós tenhamos continuidade aí na região. A gente entende que a realidade aqui do Brasil, que vive espiritualidade com muita visceralidade, né? Você vai a cada esquina, tem uma casa de umbanda, uma casa espírita, e fala-se de espiritualidade na mesa do almoço e do jantar. A realidade da Europa é um pouco diferente, até por questões históricas, né? Ainda tem um catolicismo muito arraigado, ainda tem algumas questões muito arraigadas. Então, a ideia é levar uma linguagem, sim, acessível, e para que a gente seja um multiplicador, mas um multiplicador realista, daquilo que vocês podem e vão. Eu não tenho dúvida que vocês vão trabalhar com a ferramenta com total habilidade aí. Ótimo. E aí, uma sugestão, se vocês tiverem um canal para compilar, tá, dúvidas, e quando nós tivermos as próximas lives, nós possamos ordenar para que esteja dentro do nível de entendimento e de expectativa daí, isso vai facilitar muito o nosso processo. Mas estou aberto aqui para, se a gente quiser ficar filosofando aqui a noite inteira sobre o assunto que a gente está ventilando aqui, farei com o maior prazer. É isso. Vamos aproveitar essa questão do canal, né? Nós podemos, sim, temos aqui após o curso, criamos aqui um grupo da apometria, né, para as pessoas, com aqueles que realizaram o curso cá, né, com a equipe aí do seu Mana e o Juliano também, e pode logo em seguida também inserir você lá no grupo, que é para as pessoas exatamente para colocar dúvida, colocar essas experiências. Agora, para nossas reuniões... O Odair já nos enviou uma biblioteca inteira, em PDF. Bem, é livros que nunca eu acho que vou passar esta encarnação a ler livros sem parar. E agora também, como nós, agora depois de um mês, estamos a retornar nossas reuniões mediúnicas, no mês de férias aqui. Então, o objetivo para esse próximo ano letivo dos trabalhos mediúnicos é inserir mesmo a praticidade, né, da apometria nas nossas reuniões. Então, nesse sentido, você, o Fábio, a equipe toda aí, vai ser fundamental aqui para poder auxiliar esse próprio grupo nesse processo. Eu queria aproveitar esses poucos minutos agora que falta aqui, Fábio, para falar aqui da sua vinda. Então, você vai estar cá em Portugal, né, cá conosco. Já está aqui organizado para você ir a Barcelona, também trabalhar conosco, lá fazer o curso da apometria. Estamos a pensar aqui ainda vir em 2 cidades para você também vir fazer o curso lá em França. Uma vez que você vai fazer a sua caminhada daqui de Portugal até a Suíça, né? Então, aproveitar essas paragens aqui para você também para nós termos, e essas pessoas também ter a oportunidade de receber, né, os teus conhecimentos. Então, a partida já a França também, as coisas já estamos alinhavando de forma de um grupo mais pequeno lá também, que possa também ter a oportunidade da sua presença lá. Para já, no primeiro e segundo fim de semana de outubro, vamos estar cá em Lisboa, né, realizar o curso. Vai ser sábado e domingo, né, no dia 5 e 6, depois 12 e 13. É um curso que nós fizemos essa experiência, foi fantástico ali, mas 32 horas, 8 horas o dia todo, será cansativo? Não, mas quer dizer, era cansativo, mas foi ótimo. Foi um trabalho aqui, a malta saiu aqui com vontade de querer mais. Então, eu acho que a vontade de todas que eles saíram do curso, se pudesse ter um curso direto, 72 horas, sim, eu acho que faria. Acho que sim. Eu já vi que o povo daqui gosta de mexer com essas, como diz alguns aqui que não conhece, ou está ainda naquele profunda ignorância com essas coisas. Então, que é muito apometria em si, que ela vai desmistificando e colocando assim, olha, é possível fazer tratamentos da saúde mental, da saúde física, psicológica, emocional e espiritual através desses métodos. E estamos cá, de uma certa forma também com alegria e ansiosidade, um pouco ansioso, né? No seu positivo, ou seja, que passe rápido para o Fábio estar cá conosco. Para o ano que vem, temos aqui novidades, né, que nós já estamos cozinhando aqui. Vamos agora encerrar o ano da apometria em outubro e depois de novembro, abrir um ano, em novembro, fazer também um curso com Gustavo Conde
sobre magnetismo, e para o ano que vem ver se conseguimos reunir essa malta toda para trabalhar magnetismo e apometria dentro das nossas reuniões mediúnicas e para onde as pessoas quiserem. Fábio, se Assim quiser seja. colocar então, falar mais algum, para finalizar aqui esse processo. O que eu posso dizer foi algo que um preto velho, vô Antônio, disse uma vez para mim, quando eu comecei a minha caminhada de estudos. Ele disse o seguinte: copo meio cheio, meio vazio. Então estejam aí com o copo meio cheio, meio vazio, esvaziem o copo pela metade. Estejam abertos e caneta e papel em mãos, porque eu estou preparando aí um material bem bacana e estou muito feliz com tudo que se desenrolou para a minha estada aí em todo o circuito que tá para acontecer, e tenho certeza que a espiritualidade está alinhavando tudo isso. Isso não é um desejo pessoal de Edmar, um desejo pessoal do Fábio. Tem a nossa vontade, mas a espiritualidade por detrás, com certeza, está desenhando tudo isso. Não tenho dúvidas. E prazer em conhecê-la. Paula, isso. Muito obrigada. Igualmente. Nós já tínhamos uma vez falado aqui numa reunião. Sim, fizemos. Mas foi muito rápido também. Muito prazer também estar de novo consigo. Ora bem, pode ter certeza que da forma que nós trabalhamos, e que eu acredito e que eu sei também, que nós não fazemos nada sem o aval espiritual. Ou seja, mesmo que nós achamos que estamos fazendo sem o aval da espiritualidade, eles estão sempre por trás, estão sempre ali, não naquela ideia dos cordeirinhos, mas tempos ali nos empurrando, nos incentivando e motivando para a gente sair desse estágio, né, do nosso ego, o ego positivo, o ego negativo, mas que é para que nós conseguimos contribuir, antes de mais, com essa autotransformação nossa, porque à medida que nós iluminamos, né, a nós próprios, com certeza quem estiver próximo serão iluminados também. Não nessa demagogia ou na pedagogia, olha, religiosa, não nesse sentido. A iluminação passa um processo tão simples, né? Dar-se luz, aprendeu, compreendeu e agora coloca em prática para sua libertação pessoal, que eu acho que o mais importante é isso. Fábio, muito obrigado. Não sei se alguém aqui ainda quer fazer algumas questões, se o Jorge também quiser colocar aqui alguma questão finalzinha aqui principalmente que o Fábio está aqui quase que online ainda. Né? Alguém quiser colocar mais alguma questão, enquanto eu vou fazendo aqui minhas notas de agradecimento. Agradecer o Fábio, a Paula que está aqui, que eu estou puxando ela quase para o pescoço aqui, olha, vamos fazer live junto conosco, pegar os membros do grupo, vamos fazer, porque é preciso disso, para as pessoas dar-se conhecer e colocar aquilo que eles também têm na cabeça, né, nas ideias, para as pessoas também conhecer que, afinal, também estamos todos juntos nessa questão, nessa caminhada dessa autotransformação pessoal e, claro, com um caminho espiritual, que acho que o fundamental é esse. E agradeço aqui a equipa do REM, né, da nossa equipa mediúnica, que sem eles aqui, como eles já sabem, é impossível fazer esse trabalho. Né? Então, estamos cá juntos e vamos continuar. E aqueles que chegaram aqui que pela primeira vez que estamos assistindo-nos aqui hoje, mais uma vez também obrigado. Agora, desta vez, penso eu que vai ficar gravado, né, a nossa live, depois eu consigo colocá-la aqui de forma para a gente, para as outras pessoas terem a oportunidade de conhecer mais um bocadinho o Fábio. Eu agradeço a todos também e quero lembrar que na próxima quarta-feira, à mesma hora, vai haver nova live. Nessa altura serão só vocês os dois, penso. Ou será outra pessoa também? Era o Jorge, não é? Não interessa, será mais uma live com o Fábio para dar continuidade a este tema. E o tema da próxima semana também? Será a conversa com o Senhor Meia-Noite, guardiões e guardiãs na apometria. Também um tema escolhido pelo Fábio Nasa para ser discutido com ele também. E muito, muito, muito obrigada mesmo, Fábio. Muito obrigada a todos vós que aqui estiveram, porque sem vós também, sem termos este público, também não faz sentido estarmos a fazer a live, não é? Sim. E que seja divulgado, embora esta tenha sido uma coisa assim um bocado anárquica, não é? Mas também nós estávamos a prever, porque eu tinha aqui uma série de questões muito bem organizadinhas, mas pronto, olha, foi tudo, não interessa.
Isto há de abrir para outros lados. Muito obrigada, que isto seja divulgado também, que se dê continuidade aos estudos também sobre estes temas que são muito importantes e básicos, para que depois exista uma prática mais segura e mais consistente, mais adequada. Muito obrigada para tudo. Obrigado. Muito obrigada. Ok, um abraço, Fábio. Até Abraço. breve, se Deus quiser. Boa noite. Tchau, até breve. Tchau, tchau.